Como foi pra você, psicologicamente mesmo, depois de fazer esses 2 ciclos e só ter um óvulo? Como você se sentiu, você, Mariana? Nossa, aí que eu não queria que soubessem mesmo, porque, meu Deus, como é que vai ser? E, e aí você começa a ver, a ver o caminho ou mais longo e mais árduo, ou esse caminho não acontecendo, né? O seu desejo não se realizando. Sim. Mas eu falei, eu não vou fazer isso agora. E o meu médico, Mariana, você precisa focar nisso, é isso que você quer fazer? Foca. Eu falei, não, porque eu tô parando o meu trabalho também, porque você tem que parar, você tem que estar em São Paulo fazendo ultrassom, você, é isso, marcou uma coleta, na semana da coleta você tá inchada, não pode ficar pegando muito voo, não pode, essa quantidade de coisa. E quando eu voltei a fazer os estímulos, eu tava bem nessa época e eu fiz a imersão do Basta Sentir. E na imersão, onde eu recebi 22 mulheres, eh, o assunto não era o aborto espontâneo, nem parte de maternidade, nem nada disso. Mas as perguntas que elas traziam eram muito sobre isso. E eu saí de lá, da imersão, falando assim, gente, elas queriam ouvir. Elas precisavam dessa troca, porque elas passaram. E o objetivo da imersão era outro. Então não estava. O meu foco não era falar. Sim, mas você sentiu com aquele encontro que você precisava mudar Sim. coisas. E aí eu falei, logo depois eu entrei nesse processo de novo das coletas, e fiz um workshop convidando algumas que tinham participado e que tinham feito mais perguntas nesse sentido, e convidei outras mulheres que ali no meu Instagram perguntavam sobre o aborto espontâneo, pessoas que eu não conhecia, e fiz esse workshop do Basta Sentir Maternidade. Uhum. E não contei o que eu estava passando. E elas E elas se abriram. abriram, e aquilo foi muito importante para mim. E elas nem sabem, porque eu fui com uma palavra e tal, para tentar fortalecê-las de alguma forma, porque eu já tinha passado por isso, mas várias contando sobre o processo de estímulos, de congelamento, e eu sem conseguir falar sobre. Quando acabou esse encontro do Basta Sentir Maternidade, eu me reuni com um time e falei, eu vou criar o Basta Sentir Maternidade. Porque eu preciso falar sobre isso. Eu preciso colocar para fora. Isso está me consumindo e eu tenho certeza que Você não tá eu sozinha vou nessa, né? criar uma comunidade onde essas mulheres vão conseguir falar sobre o assunto. Porque a tentativa, ela é solitária e a gente não fala dela. Fala, a gente não foi criado para falar. A gente não Fala, fala, tudo é então tabu você pra passa mulher, que loucura. você passa por tudo isso sozinha. E aí a sua rede de apoio às vezes se torna o seu marido, a sua companheira, o seu companheiro, a sua Sim. mãe, a sua família, mas que é diferente porque eles não passaram por Não, e isso. não estão sentindo o que você tá sentindo. E aí surgiu a ideia de fazer essa plataforma, de criar esse aplicativo com Como é que isso informação de funciona? qualidade, com informação. Então a gente tem live semanal de especialistas. Então tem o médico de fertilização, tem o ginecologista, tem a terapeuta, tem a nutricionista, e cada vez mais vão chegando profissionais maravilhosos para fazerem esses encontros, e agora a gente começa com os encontros presenciais, que isso é o que eu mais estou esperando. Claro. E foi tão maravilhoso, gente, que em janeiro eu dividi com as pessoas. Fui lá na rede social e falei, ó, essa é a minha história. Eu estou passando por isso, eu estou tentando. Eu não tive sucesso nessa minha tentativa, mas o que é o sucesso, né? O que é o sucesso? Tudo depende de como você quer enxergar. Ponto de vista. E aí a gente estava esperando na plataforma um número de 2.000 mulheres. Nós tivemos mais de 20.000 inscritas, porque quando a gente começou, isso no primeiro dia, a gente estava esperando um total na Sim. comunidade 2.000 mulheres Uhum. para falar e tal, para ter essa troca. Nós tivemos que paralisar
toda a comunicação, tudo, a comunidade continuou, mas eu fiquei até abril, até começo de março, sem falar, porque a gente precisou travar a plataforma para Pra dar conta. dar conta. Então eu tive que organizar um time muito maior. Eu tripliquei o time do Basta Sentir para conseguir atender todo mundo e fazer todas essas dinâmicas e ler esses relatos, porque eu quero ler todos os relatos. Eu tô ali. Essas histórias, elas me fortalecem, sabe? Depois de quanto tempo que você é considerada tentante? Olha, Ou desde quando você começa a tentar? por todas, assim, todas as nossas pesquisas e tudo, né, que eu converso com os médicos, com os nossos especialistas, e o que o Basta Sentir traz disso, é que o primeiro ano da mulher tentando naturalmente, sem sucesso, ela precisa olhar com mais carinho. Se não deu certo, entendeu? Então, depois de um ano, você entendi. A partir do momento que você fala, eu tô abrindo espaço para que isso aconteça, você é uma tentante. E atenção, né? também é preciso ficar atenta aos homens. Sim. Porque às vezes a gente sempre acha que o problema é nosso. E o problema e tá. às vezes não é. Sim. Às vezes o problema tá no seu companheiro. É. Então, Fazer exame nos dois é muito importante. É muito importante. E desde o começo, eu acho, Desde né? o Não é começo. simplesmente tentar e falar, será que o problema pode estar aqui? Não, é desde o fazer, começo. ter um vai acompanhamento. engravidar, faz o planejamento os dois. Isso. Agora, imagina, esses 6 óvulos que eu tirei, quando foram fertilizar, eles não fertilizaram. E aí eu falei, é porque os meus óvulos tinham 48 anos? Ele falou, de jeito nenhum. Eu acabei de perder os óvulos no momento de 25. Então, Sim. não é. O processo é muito delicado. E não dá para explicar o que é que acontece nisso. Porque é uma sorte, é a hora que Deus fala, é agora. Uhum. E acabou, entendeu? Eu passei por isso. Você passou por isso, de não fertilizar. Agora, Então foi o que aconteceu comigo. a gente conseguiu um número maravilhoso de embriões e a gente ficou muito feliz, porque depois desse processo inteiro, uma Não quantidade... foi. O problema, para mim, o problema foi ao fazer os embriões. Quando eu juntei o óvulo com o Sim. espermatozoide, os embriões não se formaram. Nos 6 óvulos que eu tinha. Com Então, você não, você formou os embriões. quando formei os embriões Uhum. e deu um número maravilhoso de embriões, e aí a nossa felicidade foi lá pra cima, a gente depois recebeu a notícia de que nenhum embrião era bom. Ou seja, todas as coletas, tudo que eu fiz foi por água abaixo. Então, essa é a situação atual. Sim. Você Começar não, tudo vai de começar tudo de novo. Nossa. E aí, é uma loucura isso, né? Porque você... O que eu penso sobre o dar certo? Porque a gente sempre se questiona e sempre escuta muito isso das outras pessoas. Vai dar certo, vai dar certo. E o que é dar certo? Né? Eu vejo hoje que não é que vai dar certo, já deu certo. A vida já deu certo. A vida não é só isso. Você tem um mundo girando com outras milhares de coisas acontecendo. Nós somos plurais, por mais que sejamos singulares. Sim. A gente é muita coisa. Nós mulheres, principalmente, nós somos muita coisa. Então, isso é uma coisa que eu sempre prezo por colocar ali, por falar na comunidade, quando eu vejo um relato mais sofrido, de um diagnóstico que não era o que a pessoa esperava, Sim. como esse meu caso, e não insistir, calma, vai dar certo. Não. Lide com isso da melhor forma possível. Entenda como esse processo construiu a pessoa que você é hoje. Sim. E eu tenho certeza que esse processo fez de você um ser humano muito melhor, muito mais evoluído e que você consegue enxergar todas as questões da vida, todos os problemas com uma nova perspectiva. Coisas que você colocava de um tamanho, elas passam a ter o tamanho que elas precisam ter. O real, né? O tamanho real.